medicação e terapia não resolve o problema do autismo. É isso aí mesmo que você ouviu, gente. Medicação e terapia não resolve o problema do autismo. E se você está interessado nesse tema, eu te convido a ficar nesse vídeo e vir comigo, que eu preparei aqui um conteúdo super especial e muito importante, gente, para quem tem filho com transtorno do espectro autista e deseja, gente, mudar de vida e quer, gente, entender um pouco melhor sobre esse assunto, gente. Seja muito bem-vindo aqui no canal, eu sou a Ana, né? E esse é mais um vlog aqui no canal, gente. Muito bem-vindo! Bom, gente, então, como eu coloquei aqui, né? Eu queria partilhar com vocês sobre esse tema. É um tema, assim, gente, que eu percebo que é muito importante, é muito atual. Todo mundo hoje em dia, né, fala sobre esse tema, né? Mas eu quero dizer pra vocês, gente, eu sou mãe de 2 meninos autistas. Então, e eu tenho um filho de 14 anos, e então, por isso que eu trouxe esse tema pra vocês sobre medicação e terapia, gente. Pra dizer pra vocês que a medicação realmente, gente, e o autismo, a medicação e a terapia não resolve o problema do autismo, gente. Se você está interessado em saber por quê, gente, fica comigo até o final desse vídeo que eu vou te explicar, gente. Bom, gente, olha, eu tenho 2 filhos autistas, como eu falei pra vocês, né, gente? E o autismo, ele chega em cima da gente, o diagnóstico como uma bomba, algo assim muito pesado, gente. E a gente fica sem chão quando recebe o diagnóstico, né? E a primeira coisa que a gente procura quando a gente recebe o diagnóstico é a intervenção com as terapias, né? Então, gente, de fato, as intervenções e as terapias, elas são muito importantes mesmo, muito importantes, essa intervenção. Quando eu descobri o diagnóstico, quando eu recebi o diagnóstico do meu filho, Kaique, esse que tem 14 anos hoje, gente, o Kaique estava com 10 anos. O Kaique, ele já apresentava dificuldades na escola, de acompanhar as atividades escolares, gente. Era a dificuldade dele que ele apresentava aos 10 anos, era a questão dele não ter muita dificuldade de se socializar, né? Tá em ambientes que não era o ambiente da família, né? E quando eu falo família, é o ambiente que mais que deixava ele mais confortável era pai e mãe, gente. Qualquer um outro ambiente que tivesse mesmo tios, tias, vó, outras pessoas que não fosse pai, mãe, não deixava ele confortável. Isso, gente, eu falo pra vocês na idade de 2, 3, 4, 5, 6, até os 10 anos. Ele sempre apresentou esse problema, gente, sempre, sempre. Mas aí todo mundo, a gente não percebeu, a gente não desconfiou, era coisa de criança, né? Então a gente não teve essa curiosidade de entender os motivos dele. Até que o Kaique nasceu, pequeno, né, gente? E aí ele era totalmente diferente do irmão, porque o Kaique, ele ele acentuava o mais velho, essa dificuldade, ele acentuava essa situação para nós. Mas, no entanto, ele era uma criança super calma, gente, dentro de casa, né? Ele apresentou muitos problemas de saúde gastrointestinais, mas achávamos que também era coisa da infância, né? Coisa de criança, algumas crianças têm dificuldade mesmo. Fala também, o mais velho, ele apresentou também, levamos no médico, né, otorrino, ele fez também amidalite, que é uma cirurgia, né, da garganta, né, das amígdalas. Mas assim, quando o outro nasceu, o Kaique, ele apresentou um comportamento, gente, muito acentuado, assim, pro lado da agressividade. Ele apresentava uma agitação também, fora, vamos dizer, do comum. Ele era um bebê super imperativo. Também achavam que isso estava dentro do padrão da normalidade de hoje em dia, a gente... porque é agitado, uma criança agitada, a maioria das vezes a gente vê as crianças assim, gente, e a gente acha que está no padrão, né? A criança tem um padrão de comportamento que é o padrão normal hoje, a criança não para, é da criança esse comportamento, né? Mas, no entanto, ele também tinha outras associações com ele nesse comportamento, de não dormir, não se alimentar direito. E daí, gente, que aconteceu que a gente teve a necessidade, por essa somatória, todas essas associações todas começarem a sobressair de maneira, gente, desgastante mesmo, aos 2 aninhos, vamos dizer, de ter um prejuízo muito grande dentro de casa. Como é esse prejuízo? Estava afetando todo mundo, essas associações de comportamento. Não dormir, agitação, não se alimentar, agressividade, gente, aos 2 aninhos de idade. Então, foi necessário, né, que eu levasse ele numa neuropediatra, né? E aí a neuropediatra, ela logo me recomendou, gente, as terapias multidisciplinar. Voltando aí também aquele ponto, como eu falei com você, quando a gente recebe o diagnóstico, a primeira coisa que nós fazemos, gente, é buscar a intervenção das terapias. Eu me lembro que essa médica neuropediatra, eu estava no Piauí, gente, no Piauí, quando eu levei ele, porque eu estava em viagem, e aí foi necessário eu fazer lá mesmo essa busca médica, não tive nem assim,
tempo de retornar, né, para minha cidade, que nós moramos no Noroeste Fluminense, né, Rio de Janeiro, e eu estava no Piauí, visitando minha família, e lá, gente, eu procurei a ajuda dessa médica e ela falou para mim que era necessário levar ele para as terapias multidisciplinares, né? Ela falou para mim. E só me relatou que ele estava com hiperatividade, gente, hiperatividade. Mas recomendou para melhorar a agressividade, o sono e a alimentação, recomendou o remédio, a risperidona, a medicação, gente. Daí entrou a medicação nas nossas vidas. A gente não tinha medicação nenhuma em casa, a gente não tinha buscado nada de medicação sobre questão de comportamento, nem nada, e a gente não conhecia nada ainda sobre o transtorno do espectro autista. Gente, e aí, vou voltar aqui para vocês. Medicação e terapia não resolve o problema do autismo. Gente, eu não quero que vocês fiquem escandalizados com isso. Como eu posso dizer uma coisa dessa, sendo que hoje eu tenho um filho de 14 anos e ele faz as terapias. Eu agradeço muito a Deus mesmo, muito a Deus, todos os terapeutas que acompanham a nossa vida, que acompanharam, que passaram pela nossa vida, que fazem parte da nossa jornada, da nossa trajetória. Para mim, eles são muito importantes mesmo. Eu agradeço muito a Deus, todos eles, gente, todos mesmo. Mas por que eu estou falando, gente? É como eu falei com vocês. No final desse vídeo vocês vão entender. E aí, gente, voltando então, a doutora, né, a médica, a neuropediatra, ela me informou isso, que eu tinha que buscar. Foi necessário também, por questão da dificuldade do meu filho mais velho acompanhar a escola, ele estava progressivamente avançando, né, os anos escolares. Como mãe, a minha obrigação de acompanhar, gente, era desejar também a evolução dele na escola, gente. Então, acompanhando já ali a evolução dele escolar, essa dificuldade eu tinha que correr atrás, gente, para saber os motivos e as causas, os motivos, né? E qual o problema dele não conseguir avançar, assim, na questão de acompanhar, vamos dizer, os amigos da sala dele. Algumas professoras tinham me colocado já essa dificuldade, que estava de alguma forma atrasando ele, mas não era na condição cognitiva de aprendizado, gente. Era, assim, uma questão, mais na questão de... Ele, por exemplo, ele não fazia as atividades no tempo, vamos dizer, na mesma quantidade de tempo dos amigos dele da sala, gente. Então, ele precisava sempre de mais tempo para realizar as atividades. Se os alunos resolviam em 5 minutos, ele precisava de 5 a mais, entendeu? Então, essa era a diferença. Esse era o atraso. Mas ele é um menino super inteligente, estava conseguindo acompanhar o assunto e as notas dele, era a resposta que ele estava acompanhando todo aquele assunto, gente. Mas aí, então, né, vamos resumir, pra gente não alongar muito, gente. Daí, então, gente, foi necessário eu levei os dois, marquei a neuropediatra na minha cidade para os dois, gente. E aí, gente, levando os dois para a neuropediatra, fiz a consulta do meu pequeno e a doutora me pediu exames do mais velho também. Fez a avaliação dele e pediu o exame dos mais velhos. Gente, essa questão aqui dos resultados dos exames, eu vou deixar para um outro vídeo. Por quê? Porque quando a neuropediatra ela me pediu o exame, ela me pediu exames importantíssimos, que eu acho que toda mãe tem que ficar atenta, que é a ressonância magnética. A ressonância magnética, ela foi um exame, assim, que transformou muito as nossas vidas, quando eu fiz o meu filho mais velho. Então, ela pediu o exame de ressonância magnética do meu filho mais velho e uma tomografia também, gente. Só esses exames. E do meu pequeno também. Ela me pediu também. E aí, gente, vou deixar essa parte do resultado da questão das descobertas, tudo da médica, né, da neuropediatra, em cima dos exames do meu filho, porque é um assunto muito extenso e vai dar um outro conteúdo, gente. Eu vou deixar para a próxima. Mas eu quero aqui frisar, gente, coisa mais importante sobre a medicação e a terapia. E daí, então, eles entraram, os dois começaram a fazer, né, a buscar intervenção terapêutica. Tanto o pequeno quanto o mais velho. O pequeno também teve a questão dos exames, teve os resultados, passou para uma outra neuropediatra, né? E aí, gente, com a questão das avaliações terapêuticas, né, foi fechando o diagnóstico. Todos eles, os dois, foram fechando o diagnóstico com as intervenções terapêuticas, foram fazendo terapia de diversos profissionais, como fono, também teve terapia ocupacional, bem no início, né, eles já tiveram, educação física, fisioterapia, musicoterapia. Gente, eu vou pedir desculpa pra vocês, tem muito barulho de cachorro aqui do lado, gente, não tem como. Me desculpa, gente, mas infelizmente não tenho nem como parar, porque é muito barulho. Eu vou fechar essa janela. Vou fechar essa... Não, gente, deixa eu reparar. Gente, se continuar, eu vou ter que fechar essa janela. Vamos ver se a gente consegue continuar esse conteúdo, gente. Muito cachorro aqui, muito barulho, gente, me desculpa. Mas aí, gente, com todas essas terapias, né, que eles fizeram, desde o início do diagnóstico, gente, aí o meu filho, o pequeno, continuou com a risperidona, né? E o Kaique não tinha medicação, gente. Até a certo ponto ele ficou sem medicação. Somente quando passou dos 12 anos, de 11 para 12 anos, que ele entrou na risperidona, foi por questão também, gente, ele teve alteração hormonal, né? Por conta de estar entrando na adolescência.
alguns fatores e associações juntaram que foi preciso intervir com a medicação, gente, para ajudar também. Mas quero dizer para vocês, gente, que aí então a medicação surgiu na nossa vida e essa terapia. E aí, gente, nesse mesmo período foi preciso que eu também pudesse, fosse buscar orientação sobre a questão do autismo. E foi o que aconteceu. Eu corri atrás de buscar informação sobre o que era o transtorno, porque nós estávamos muito abalados. A família fica muito abalada no início, gente. A família está desgastada, a família está cansada, a família está sem dormir. A família está extremamente exausta quando chega esse diagnóstico, porque ela já vem, lá atrás, gente. Muitas situações, lá atrás. Já vem vivendo dias difíceis lá atrás. E ninguém sabe. E daí começou a medicação, as medicações e as terapias. Mas sem a informação, gente, nada disso resolve. O que eu quero dizer para vocês é isso. Sem a informação, sem buscar informação, sem a gente buscar também formação, entender o que é o transtorno, entender de onde ele provém, as causas, né? Como que é o convívio da criança, como que é a questão do desenvolvimento dentro do transtorno, como que acontece isso. Sem a gente entender, gente, as possibilidades fizeram muita diferença na minha vida, as possibilidades de aprendizado. Sem a gente entender isso, gente, as terapias e medicação só não resolvem. Porque a partir do momento que, enquanto família, a gente entende, a gente busca e a gente entende essa realidade, aí sim, gente, as coisas começam a melhorar, as coisas começam a mudar. A partir desse momento que eu entendi as possibilidades que eles tinham, me agarrei com tudo, gente. Me agarrei com tudo nas possibilidades que os meninos tinham. De aprendizado. Principalmente entendi que não era só na terapia que eles tinham. Eu entendi que não era só na terapia que ia acontecer e que ia ter essa condição deles melhorarem o comportamento. As terapias, gente, era apenas o início. Na nossa casa tinha que ter uma extensão. A terapia era onde começava tudo. Eu levava ele para a clínica, lá ele fazia terapia. E aí, dentro de casa, ele tinha que ter essa extensão do aprendizado. Então, era hora de mudar, era hora de parar. Era hora de arregaçar as mangas, e começar a mudar dentro de casa. Gente, não é fácil fazer mudança dentro da nossa casa, não é fácil. Não é fácil a gente deixar a panela no fogo, não é fácil a gente deixar de limpar uma casa para você dar um cuidado para uma criança, dar uma assistência para uma criança, ficar do lado dela ali como terapeuta. E muitas vezes nossa casa está bagunçada porque você não teve ninguém, porque você não arrumou e não teve ninguém para te ajudar, e entrou madrugada, e o dia nasceu, o sol nasceu, e aí passou o dia de novo, e chegou a noite, e você está cansada, você não tomou banho, você está morta de cansada, sem ânimo, entendeu, gente? Então tudo isso é muito difícil, mas tudo isso, gente, quando começa a acontecer, faz a diferença. No começo, ainda com as primeiras intervenções das terapias e das medicações, eu vou dizer para vocês que aqui, na nossa casa, gente, também foi muito difícil a gente fazer essas adaptações, essas mudanças. Mas uma coisa que foi sempre importante no meu pensamento, na minha cabeça, que eu queria que meus filhos pudessem ter as possibilidades de melhorar o comportamento. Ter a possibilidade de avançar na frente, gente. Avançar na questão do tratamento, gente. Eu queria muito que eles tivessem isso. Porque eu sei o quanto que a sociedade é preconceituosa, gente. E eu só pensava que futuramente, lá na frente, eles iam sofrer muito com preconceito. Se eles não avançassem, se eles não tivessem possibilidade, se eles não melhorassem o comportamento. E entendi, gente, que essa mudança de comportamento, essa mudança na vida deles, esse desenvolvimento deles, é a medicação, a terapia e dentro de casa. E aqui tá o segredo e aqui tá a resposta, gente. Medicação e terapia não resolve o problema do autismo se você não muda a sua casa. Se você não muda a rotina da sua vida. Se você não muda, gente, o caminho, o percurso da sua vida. É difícil, gente, por isso, muitas pessoas passam o tempo todo vivendo o luto do transtorno, que é o recebimento do diagnóstico, aquela dor, aquela tristeza, gente, que é um percurso assim, a gente recebe, a gente entra em luto. Kaique, chegamos nos 4K, bota 4. Muita gente passa a vida toda lá embaixo no luto, sofrendo na dor, na tristeza, e não consegue mudar, gente. E aí não consegue aceitar o transtorno do espectro autista, não consegue mudar as coisas dentro de casa, gente, não consegue. E aí, gente, as terapias e a medicação só não resolvem, porque tem as gritarias, tem as brigas, entendeu? E as crianças autistas, gente, são como esponja, elas absorvem tudo dentro de casa. Elas têm muita dificuldade de trabalhar as emoções, de reconhecer as emoções, de lidar com as emoções dos outros, das outras pessoas. Seja pai, seja mãe, seja irmão, seja quem for, gente. E aí a batalha é muito grande. Todo dia a gente tem que conversar, a gente tem que explicar. E aquela situação adversa dentro de casa que acontece, e a mãe tá agitada, e a mãe tem que fazer isso, e aconteceu isso com o irmão, e a gente pede desculpa, e a gente baixa o tom da nossa voz para falar dentro de casa. A gente baixa, gente, o tom da nossa voz para falar com eles. A gente tem que mudar tudo isso. Eu aprendi isso com meu filho, Caíli, que ele é mais novo.
Porque, gente, se eu não tivesse pego um outro caminho para me lidar com ele, acho que ele não teria o resultado que ele tem hoje. Apesar dele ter nascido com muita dificuldade, ele era, vamos dizer que ele era um nível 3, ele não falava, ele tinha muita agressividade. E hoje, cada dia, agradeço muito, muito, muito a Deus as mudanças na vida do meu filho Caíli, os comportamentos dele. A batalha ainda não terminou, gente, não terminou, não tá pronto. Acho que nunca vai ficar pronto, gente. Todo dia a gente tem que continuar. E essa batalha não é só da mãe, gente, de todo mundo que mora dentro de casa. Graças a Deus, meu filho, o irmão dele é autista, né? E por ele viver as terapias, ele aprendeu muita coisa e ele percebe, sabe, essa necessidade de fazer esse diferencial dentro de casa. Só pelo fato, gente, dele ser autista também. Agradeço muito a Deus de ter dado essa oportunidade pra gente. Porque, gente, eu tenho que cuidar do pequeno e tenho que cuidar do outro. E eu tenho que cuidar de mim, gente. A gente também tem que fazer terapia. Eu já fiz muita terapia, gente, mas hoje no momento eu estou sem, mas eu vou continuar, gente. Vou continuar porque eu sei que é importante. A terapia é muito importante, eu quero dizer pra vocês. Mas tem que ter uma extensão da terapia dentro da nossa casa. A gente tem que ter uma extensão. Na hora de ensinar o filho autista, na hora de falar com o filho autista, na hora de corrigir o filho autista, tem que ter essa extensão, gente. Porque senão as coisas não andam, senão as coisas não mudam, senão na escola ele vai mostrar aquele comportamento errado de novo, ele vai mostrar aquela agressividade, ele vai, em alguns ambientes da rua, gente, ele vai também mostrar. Fora de casa, gente. Então a criança é lá na rua que ela é dentro de casa. Então, gente, e a medicação, gente, a medicação ela é muito favorável, ela ajuda a criança a se alimentar, a dormir, ajuda demais a família. Mas tanto a medicação quanto a terapia, elas não resolvem sozinhas o problema do autismo. Se o pai e a mãe não tiver coragem de mudar por eles, pelos filhos. Mudar, gente, mudar mesmo. Mudar, eu tô falando que não é só uma decisão da cabeça, eu vou mudar. Tem que ser uma coisa concreta, real, no dia a dia. Na maneira de falar, na maneira de corrigir. Ter a coragem de aprender, de buscar, gente, buscar a formação para aprender como que a gente fala, gente, nosso tom de voz, ter essa coragem. Descobrir as possibilidades que eles têm lá na frente como autista, trabalhar desde agora, gente. Porque eu tenho certeza que os resultados virão. Os resultados já chegaram aqui na minha casa para meus filhos. Então, gente, esse é o conteúdo muito importante que eu gostaria de dividir, partilhar com vocês como mãe de 2 filhos autistas. Esse foi o conteúdo, gente, que, extremamente necessário para as famílias, mas também para a sociedade. Entendeu? Que antes da gente ter o nosso preconceito, a gente tem que saber como lidar com os autistas na rua, na escola, em qualquer lugar, gente. Antes da gente colocar o nosso preconceito para fora, antes da gente agir com preconceito, a gente tem que saber como falar, porque eles são seres humanos em desenvolvimento, né? Em desenvolvimento, em aprendizado, que todo dia as famílias estão lutando por eles. Então, gente, se você não é inscrito aqui no canal, se inscreve, gente, deixa o seu like para você ajudar esse conteúdo, gente. É muito importante o seu like para você estar ajudando. É muito importante, gente, porque o YouTube vai entender que esse conteúdo é ótimo. E eu tenho certeza que esse conteúdo é ótimo, gente. Às vezes não serviu para você porque você acha que não serviu porque você não tem filho autista. Mas eu tenho certeza que ele vai servir sim. De alguma forma esse conteúdo, gente, chega pra você e vai servir na sua casa. Porque toda família, gente, tem que prezar a qualidade do bom relacionamento. E o bom relacionamento em família, gente, requer muitas vezes mudança da gente saber ouvir o outro, melhorar o nosso tom de voz, entender a fraqueza do outro e educar todos os nossos filhos, sejam eles autistas ou não. Com respeito, gente, com amor. Sabendo ouvir, entender as fraquezas, começar depois de um erro, gente, porque todos nós erramos. Então, gente, compartilha esse conteúdo, deixa seu like, comenta. Gente, o comentário é muito importante. Se você não vai comentar nada, se você acha que não vai ter nada pra você falar, coloca um coraçãozinho, por favor. Vai ajudar muito, gente. Coloca um coraçãozinho. Faça uma pergunta, tá bom? E é isso aí, gente. Agradeço demais a vocês que ficaram no vídeo até aqui comigo, gente. Muito obrigado, né? Que Deus abençoe vocês grandemente. Gente, fica com Deus. E até o próximo vídeo, gente. Muito obrigado, Tchau.